Isso é um vídeo de IA que fizeram sobre a cabanagem. Achei uma construção de contexto visual, no geral, bem feita, né? É claro que não vai soar natural, né? Eu vejo essa construção com o olhar de historiador desse período, né? Eu estudei uma outra revolta no meu doutorado que aconteceu um ano antes de começar a cabanagem, então é exatamente o mesmo contexto, só que no meu caso era em Cuiabá. Também não é tão diferente, né, em termos de que parte da província de Mato Grosso também era amazônica, então havia semelhanças entre questões que apareciam nesses lugares, mas, né, o contexto da cabanagem aí tem peculiaridades, principalmente aí com relação aos tapuios, né, a grande massa de população de indígenas destribalizados que vão travar uma luta aí, sobretudo contra o trabalho compulsório, que naquele contexto já tinha se tornado ilegal no caso dos indígenas. Apesar disso, né, os fazendeiros usavam todo tipo de subterfúgio para se apropriar da mão de obra compulsória desses indígenas. Então, acho que o que complementa o conteúdo que tem nessa aula é falar um pouco dessa questão do trabalho e do lugar dos tapuios nessa sociedade, né, dessa pressão por mão de obra indígena e reação à escravização por parte dos cabanos, né, que eu acho que é o único conteúdo que eu senti falta aí nessa aula. Mas no geral eu achei que perto do que a gente tem por aí, utilizando inteligência artificial para fins didáticos, isso foi um vídeo bem feito, assim, né? E o que eu quero destacar é um trecho que considero particularmente didático para os fins, né, do curso que vamos ter de História Tática. Isso aqui que você está vendo é um tipo de tática de controle dos rios na Amazônia, no contexto da cabanagem, não apenas, aparecem referências, por exemplo, na história dos Muras, que são da Amazônia, né, nesse contexto, mas desde antes, tendo diversos conflitos com os colonizadores, e que se assemelha muito ao que a gente tem visto no Estreito de Hormuz. Né? É a mesma coisa com tecnologias diferentes. Né? Como você pode ver, né, eles colocam armadilhas debaixo da água, usando estacas de madeira, e essas armadilhas furam os cascos ou impedem, né, essas embarcações maiores de transitarem. Né, os povos indígenas que viviam nesses contextos, né, os muras, etc., eles se utilizavam de pequenas canoas que não seriam afetadas por essas armadilhas, e elas seguravam aí as grandes embarcações dos colonizadores que tentavam chegar até lá, até essas regiões. Então, no contexto da cabanagem, né, quando a cabanagem se ruraliza, né, ela vira uma guerrilha rural, que é como é explicado nesse vídeo, esse tipo de estratégia vai ser muito importante para essa resistência na floresta, né, nas áreas aí mais difíceis para o Império controlar. Né? O Império retoma Belém com relativa facilidade, mas controlar a floresta é outra história. Né? E ali eles vão enfrentar esse nosso Vietnã do século XIX brasileiro, né? Antes de Canudos ser um segundo. Né? Tivemos aí esses dois conflitos como os maiores, né? As maiores guerras populares da história do Brasil. Esse acontecido na Amazônia, o outro acontecido no sertão da Bahia, durante o século XIX, em momentos bem diferentes do século XIX. No caso atual, o que a gente vê são drones subaquáticos, né, são minas subaquáticas, são barcos não tripulados, né, que vão ser a forma aí de armadilha que o Irã usa para fechar o Estreito de Hormuz, contra inimigos com um poder de destruição muito maior. Né? Então, os Estados Unidos têm porta-aviões gigantescos, têm o controle do mar de fato, né? Enquanto não deixar, por exemplo, que o Irã tenha nenhuma embarcação acima da água. Né? O Trump adora se vangloriar disso, né? De que destruiu a marinha do Irã. Mas o fato de ser capaz de destruir a marinha do Irã não significa que eles fazem o que querem no Estreito de Hormuz, porque se colocam armadilhas subaquáticas e eles não conseguem
simplesmente passar por ali. No caso aí que nós vemos nessa reconstrução por inteligência artificial dos conflitos da cabanagem, nós vemos uma estratégia que era usada por povos da Amazônia e que é exatamente o mesmo princípio, simplesmente naquele tempo para furar o casco de um navio, né, o casco era de madeira, bastavam aí as estacas de madeira, e não necessariamente furar, mas simplesmente impedir que ele continue tranquilamente navegando, ele bloqueia a navegação, não necessariamente esse navio é destruído, mas ele é inviabilizado como um caminho para seguir viagem, no mínimo. E hoje em dia, claro, né, não daria para se usar estacas de madeira no Estreito de Hormuz. Afinal, os cascos são feitos de aço e coisa do tipo, né? É daí para mais, né? Então, o que é possível fazer hoje, né, em termos de guerra simétrica, né, o que o Irã faz, que é um claro exemplo de guerra simétrica, é usar armamentos baratos, não tripulados, né, como armadilhas, né, para afundar aquilo que vai dar um prejuízo gigantesco se tentarem furar o bloqueio. Né? Então, não só embarcações militares, mas principalmente, né, no caso do Estreito de Hormuz, aí é um estrangulamento econômico dos Estados Unidos, não tanto para o seu abastecimento de petróleo, que não precisa do petróleo do Estreito de Hormuz, mas para a manutenção do dólar como a moeda mundial. Se você se interessa por entender como as guerras funcionam, como as guerras assimétricas funcionam, faça o curso que vai acontecer, né, agora no mês de maio. Vai ter 3 dias de duração. Quem não puder acompanhar alguma das aulas poderá assistir depois, né, a gravação. E além das aulas, né, você recebe também o acesso aí a uma pasta que tem os vídeos, os slides, as indicações de leitura, de fontes históricas e também uma série de PDFs sobre o tema. As inscrições estão na página da Grafia História, você encontra no perfil lá no Instagram, o Linktree da Grafia História. Lá tem como se inscrever neste curso e tem também como adquirir o conteúdo dos cursos que eu já ofereci no ano passado sobre História de São Paulo. É nóis!